governo Lula tem uma hipótese clara, né? Uma teoria clara para tudo isso, que é a tentativa de forçar uma CPI. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que as declarações do senador Marcos Duval sobre uma possível articulação para a tentativa de golpe devem ser investigadas pelo Conselho de Ética. Randolph disse o seguinte: não vai ter CPI, vai ter Conselho de Ética. Segundo ele, Duval pode ter prevaricado por não ter denunciado as articulações para a realização do golpe. Em entrevista aqui para o UOL, o senador Omar Aziz disse que a ação deve ser protocolada na semana que vem. Bom, a CPI, Sakamoto, parece que esse seria o objetivo, pelo menos do que se sabe até aqui? Olha, os bolsonaristas no Congresso Nacional querem criar barulho. Eles adorariam uma CPI, ou adorariam qualquer outro tipo de barulho que eles pudessem convocar ministro do Supremo para depor ou qualquer outra pessoa graúda para depor. Não vai acontecer. O governo Lula acabou de ter uma vitória bastante representativa no Senado Federal, mesmo que tenha tido 32 votos da oposição, precisa de 27 para a CPI, mas uma coisa é precisar e ter esses 32 votos e tendo que 27 é necessário para a CPI. A outra é, de fato, os caras conseguirem as assinaturas para instalar uma CPI sobre isso, uma CPI que, na prática, ajuda o golpismo de Jair Bolsonaro. E uma parte, tudo bem, tirando o pessoal que é bolsonarista raiz, que quer ver o circo pegar fogo no Senado, tem uma outra parte que votou no Rogério Marinho que não quer, não. Que quer distância de ser vinculado a golpismo. Então, olha que absurdo, tem uma CPI de natureza golpista, organizada por golpistas no Senado Federal, para questionar quem está combatendo o golpismo. Se aparece isso, que aparece a assinatura do Maninho lá no Senado, ele vai ser taxado também como golpista. Então é o seguinte, eu acho difícil, eu acho que é praticamente impossível uma CPI surgir agora, né, nesse sentido, exatamente por quê? Porque tudo que está acontecendo, Marcos Duval, ele está sendo taxado como golpista, toda essa movimentação é golpista. Então, é lógico que o comportamento dele seja analisado pelo Conselho de Ética do Senado Federal. Eu também tenho até minhas dúvidas se o Conselho de Ética vai fazer alguma coisa. Nos últimos 4 anos, o Conselho de Ética não fez praticamente nada, nem na Câmara, nem no Senado, fez muito pouco. Bem pelo contrário, fez bullying em quem estava fazendo o trabalho. Mas fez muito pouco, um afastamentozinho aqui e ali de bolsonaristas, né? Ou uma bronca, uma coisa assim. Mas é claro que o bolsonarismo quer ver o circo pegar fogo, só que o que está acontecendo, Diego, é um cerco. Tudo isso, as informações que estão surgindo, por mais que a gente fale, olha, isso aqui era para fazer isso, para pôr cortina de fumaça, para aquilo lá, é um cerco. Você tem um personagem presente, onipresente, vocês vão falar que eu estou repetitivo, mas o personagem onipresente que é Jair Bolsonaro. Né? Não à toa que ele está lá na Gringolândia, né? Que ele está nos Estados Unidos. Ele não quer, na verdade, ele tem medo do que pode acontecer se ele botar o pé aqui, dada a quantidade de coisa. E o que está evoluindo é que, aos poucos, o Supremo Tribunal Federal, aos poucos, a Polícia Federal vai descobrindo interligações e conexões do presidente e de seus aliados com os ataques ao Estado Democrático de Direito. Pois é, e ele está presente em todas as situações, diretamente ou indiretamente, né? Os personagens são todos ligados a ele, e é claro que isso tem que ser investigado, né, Sakamoto? E não é à toa, como você disse, que até hoje ele não retornou ao Brasil. E é claro que a investigação vai trazer mais informações, mas por enquanto me parece que a situação do ex-presidente vai ficando mais delicada, porque as digitais dele vão aparecendo, né? Cara, é inacreditável, Diego, que a gente tenha. Olha, se você contar, vamos colocar o seguinte: desce um marciano na Terra agora. E aí você conta para o marciano, se você conseguir se comunicar com ele, você explica para ele o que está acontecendo no Brasil. Você vai falar: olha, a gente tem um ex-presidente que estava numa sala com um senador e com um deputado conspirando contra o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem um ex-presidente que fomentou acampamentos de caráter terrorista em todo o Brasil. E um desses acampamentos brotou terroristas que queimaram ônibus e carros na capital federal, que atacaram a sede da Polícia Federal, que plantaram uma bomba num caminhão de combustível para explodir o aeroporto de Brasília e que invadiram a sede do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário e depredaram, causando milhões de reais em prejuízo. Tivemos também esse presidente, o ministro da Justiça dele, na casa foi encontrada uma minuta de caráter golpista, né, que envolvia os militares num golpe de Estado.
né? Esse mesmo presidente também, ele empurrou generais, almirantes, brigadeiros para questionar as urnas eletrônicas. O partido desse presidente, o PL, entrou no Tribunal Superior Eleitoral com uma representação pedindo cancelamento de 59% das urnas, só no segundo turno. Por quê? Porque o Lula teria ganhado nessas urnas. E aí você me pergunta, né? Tem golpismo? Né? Tipo, esse marciano me pergunta, poxa, mas peraí, esse cara tá solto? Né? Não tá processado? Né? E aí que tá, a pergunta é falar, não, ele tá solto, tá lá do lado da Disney, né? Tá curtindo uma liberdade enquanto as investigações avançam. É difícil, Diego, imaginar que no final das contas só o presidente Bolsonaro vai ficar simplesmente inelegível devido às tentativas dele de atacar e derrubar o Estado Democrático de Direito, né? É inadmissível que ele não pegue uma cana.